Fala galera, beleza? Saiu o edital do ICMBio, né, para cargos de analista e técnico ambiental. Como é um concurso com bastante vagas, tá? Eu fiz aqui uma aula focado na prova discursiva, né? Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Conquistado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Essa aula aqui, ela é com foco no cargo de técnico ambiental, aquele cargo lá de nível médio previsto no seu edital. A ideia dessa aula é qual? É trazer para você as principais informações do edital, né, e direcionar ali o foco para a prova discursiva. Então você vai entender aqui como que vai ser a prova discursiva, qual é a estrutura dessa prova, né, quais as características da banca ali na hora de corrigir uma prova dessa. E ao final eu vou falar sobre a estratégia que você pode, né, e eu aconselho que siga para se preparar para essa prova discursiva, porque ela tem sido aí um diferencial na hora da classificação final do concurso, beleza? Então vamos lá. Se você durante a aula tiver alguma dúvida ou ao final, quando eu estiver apresentando o curso, você quiser saber mais sobre o curso de discursiva voltado para esse concurso, né? Você pode mandar mensagem lá no meu Instagram ou no Instagram do Você Concursado, ou também acessar a Academia de Discursivas lá no Telegram e mandar uma mensagem. Beleza? Então, show de bola, vamos lá, sem muita enrolação, porque agora que o edital já saiu, o tempo tá correndo. Primeira informação é a data da prova, tá? A prova está marcada para dia 6 de fevereiro de 2022, vão ser 4 horas e meia de prova e a prova de técnico ambiental vai ser aplicada no período da tarde. Essa informação aqui é importante você saber, por quê? Porque no mesmo dia vai ser aplicada a prova para analista ambiental, né? Vai ser no período da manhã. Então você que está se preparando para o cargo de analista ambiental também pode, né, se você tiver interesse, fazer a prova para técnico ambiental no período da tarde, beleza? Então você pode se inscrever aí para os dois cargos. Aumentar a sua chance de ser aprovado no concurso, tá? Outra informação importante sobre a prova em si é que a prova ela vai se aplicar, vão ser 4 horas e meia para você fazer a prova objetiva e fazer a prova discursiva, tá? Então você vai ter 4 horas e meia para poder fazer toda a prova objetiva, passar para a folha de resposta, depois fazer a redação, passar para a folha de resposta e entregar para o examinador. É um tempo relativamente curto, você precisa estar treinado, então eu sugiro que você procure simulados, né, antes da prova para poder praticar e marque, né, no cronômetro ali o tempo que você gasta para fazer aquele simulado. E no simulado não faça como a maioria das pessoas fazem, né? Insira a discursiva também no simulado, porque no dia da prova vai ter a discursiva. Você precisa gerenciar o tempo para fazer a discursiva também. Então, quando você for fazer simulado, você pega um tema lá do nosso curso ou um tema lá da biblioteca de discursivas e pratica junto com a prova objetiva, beleza? Show de bola. O que mais que é importante aqui? Primeiro, exigência do cargo, né? Então você precisa ter nível médio completo ou um técnico previsto lá no edital. E o salário, a remuneração é de R$ 3.605 inicial, tá? Isso aqui é um salário inicial, salário bruto, mas né, a tendência é que ao longo da carreira esse salário melhore bastante. E por fim, a gente tem aqui, tá, o período de validade do concurso. Então, o concurso ele tem validade de 1 ano. Nessa validade, ela só começa a contar a partir do momento que homologa o concurso, né? Ou seja, depois que sai todos os resultados, aí começa a contar esse prazo de 1 ano. É o prazo que a banca tem para poder convocar os aprovados para tomarem posse, certo? E essa informação é importante por quê? Porque o período que o edital trouxe é de 1 ano, mas pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, ao todo, a gente deve ter aí 2 anos para poder chamarem os aprovados. E por que essa informação é importante? Porque quando a gente olha o edital, tem aqui esse quantitativo de vagas, né? E muitas pessoas podem olhar e falar assim, ah, são poucas vagas aqui para o cargo de técnico ambiental e tudo. Porém, né, o cadastro de reserva desse concurso vai ser maior. Dá uma olhada aqui, ó. Comparando aqui ampla concorrência com ampla concorrência, ó, você vai ter bem mais gente cadastrados ali no cadastro de reserva e ao longo desses 2 anos, esses candidatos que vão estar nessa lista aqui, eles podem vir a ser chamados, né, se tiver interesse do órgão para convocar. Então, assim, por mais que você não fique ali dentro das vagas, pode ser que você seja chamado. Vai depender do quê? Vai depender da sua classificação no concurso, né? Então, se você estiver lá próximo às vagas, as chances são maiores.
e também vai depender do interesse, da necessidade do ICMBio em convocar mais aprovados. É bem provável que isso aconteça, né? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas que passam ali dentro das vagas, às vezes, elas passam em vários outros concursos, e aí talvez elas optem por assumir outro cargo e vai liberando umas vagas, né? Então, assim, é sempre bom você estar ali nesse cadastro de reserva, por isso que esse concurso aqui é interessante. E considerando essa quantidade de cadastro de reserva aqui, a gente tem que ter em mente o seguinte, tá? Que a prova ela é avaliada da seguinte forma. Essa informação aqui é importante, tá? Vou estruturar ela aqui para você. Então, aqui você tem aqui a prova objetiva, tá? Você fez a prova objetiva e a prova discursiva, beleza? Daí, a banca ela vai corrigir primeiro a prova objetiva e ela vai classificar os candidatos com base na nota da prova objetiva, beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo para o cargo de técnico ambiental no Acre, beleza? Técnico ambiental no Acre, ampla concorrência. Então ele vai corrigir, ele vai classificar aqui 26, tá? Os 26 primeiros na prova objetiva para poder corrigir a redação, tá? Esse quadro aqui, na verdade, ele varia um pouquinho. Isso aqui eu faço uma ressalva, porque no edital tem um quadro específico com a quantidade de redações que serão corrigidas, tá? Ele é bem parecido com o do cadastro de reserva, mas ele difere, tem uma, duas ou três, às vezes, a mais do que no cadastro de reserva. Mas para fins de exemplificação, a gente vai considerar como se fosse igual, tá? Então ele vai chegar aqui, vai pegar os 26 primeiros candidatos, né? Vai classificar, beleza, e vai corrigir a redação só desses 26, tá? Então, primeiro no objetivo, segundo até o 26. Esses candidatos que não figuraram aqui entre os 26, né, se eles não tiverem empatado com o último colocado, eles vão ser eliminados do concurso. Aí, o que a banca vai fazer? Ela vai pegar, vai corrigir a discursiva, né, dos candidatos, aí ela vai somar as notas, beleza? E aí, com o somatório, ela vai fazer uma nova classificação. E aí, o que acontece? Quando ela soma a prova discursiva, aquele candidato que foi bem na prova objetiva, às vezes ele nem teve uma nota na objetiva muito boa, mas ele sobe muito a classificação, né? Então, a discursiva ela tem esse poder, né, de melhorar a classificação dos candidatos. Então, o candidato que vai bem na discursiva, ele tende a ganhar posições na hora que sai o resultado final, né, por conta do bom desempenho. Isso aconteceu inclusive comigo, eu trouxe aqui o exemplo, ó, isso aqui foi um concurso que eu fiz lá no TST, tá? Para o cargo de analista. Aqui está o meu nome, né, Bruno Pinheiro Marques, eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. Só que é interessante que a gente vê aqui a minha nota na prova objetiva, ó, foi 273, tá? Se a gente for pegar aqui esse candidato, ó, que ele ficou lá atrás, ele está com 292, ele tirou muito mais que eu na prova objetiva, né? Ele foi melhor que eu na prova objetiva, mas, né, na discursiva eu gabaritei e ele tirou 70. Né? O candidato que ficou atrás dele ainda tirou uma nota mais alta, ó, 301, né? Só que ele foi mal na discursiva, tirou 60. Então, o que importa para a banca é esse somatório. É o somatório que vai te dar a classificação final. Não importa se eu fui melhor no objetivo ou na discursiva. O que importa é essa nota final. E aí, eu deixo para vocês, então, sempre um mantra na hora que você estiver se preparando. Né? O mantra é o seguinte, ó, vou colocar aqui na tela para você. Que em concurso não passa quem sabe mais. Passa quem tira a maior nota. Esses candidatos aqui, ó, tiraram uma nota maior que eu no objetivo, provavelmente eles sabiam mais sobre o conhecimento técnico ali do assunto, né? Eles sabiam mais, eles tiraram uma nota melhor que eu na prova objetiva. Só que não importa para a banca, né, quem sabe mais, importa quem tira a maior nota, e a maior nota é somado com a discursiva. Então eu estudei a discursiva ali, aprendi umas técnicas para poder fazer a prova, gabaritei a discursiva e com isso subi lá para segundo lugar no concurso, beleza? Então eu quero que isso aconteça contigo também. Para isso, vamos bolar nossa estratégia para tirar a maior nota. Então, para tirar a maior nota, você precisa ter um tempo de estudo, logicamente, mas você precisa direcionar tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. Além disso, você precisa, lógico, tirar os mínimos, né? Então vamos lá, o que o edital traz? O edital traz que a prova objetiva para o cargo de técnico ambiental vai ser dividido em conhecimento básico e conhecimento específico. Conhecimento básico vão ser 50 pontos, conhecimento específico vão ser 70 pontos, ou seja, a prova objetiva vale 120 pontos. Desses 120 pontos, a gente tem aqui que para ser aprovado, o candidato precisa tirar pelo menos 8 pontos na prova de conhecimento básico, né?
pelo menos 70 pontos, 18 pontos na prova de conhecimento específico e 30 pontos no somatório, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, que não adianta só tirar o mínimo aqui, porque se você tirar 8 mais 18, você vai tirar aqui 26, né? Se você tirar o mínimo nas duas, mas não tirar o mínimo aqui, você está eliminado também, beleza? Agora tem a prova discursiva. A prova discursiva, ela vai ser um texto dissertativo de 30 linhas, que deve ser redigido em caneta preta, tá? E vale 30 pontos. Por que que eu falo caneta preta? Eu falo caneta preta porque muitas vezes o edital permite ali que o candidato traga caneta azul, né? Caneta com outra cor ali. Só que o que acontece? Na hora que digitaliza a prova, a caneta azul ela perde legibilidade, então pode dificultar um pouco para o examinador corrigir sua prova. Para que isso não aconteça, eu sugiro que você faça o quê? Escreva sempre com caneta preta a sua redação, tá? Vai ser um texto dissertativo, e dissertativo aqui a gente tem que conhecer a estrutura formal e a estrutura argumentativa, mais as características da banca Sebrasp, beleza? Que isso aqui é importantíssimo para a prova. 30 linhas, então aqui é um máximo de 30 linhas, né? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 15 pontos, ou seja, 50% da nota, tá? Então, se a gente somar aqui, ó, a nota da prova objetiva e da discursiva vai dar 150 pontos. Desses 150, 30 pontos é só para discursiva, equivale mais ou menos a 20%, tá? Da nota final do concurso é só a discursiva. E a discursiva é o seguinte, você aprende a fazer um texto dissertativo, beleza? Vê alguns assuntos ali prováveis de cair, e no dia da prova é aplicar aquilo. Você não precisa ficar estudando a discursiva igual você estuda para a prova objetiva. Todo dia tem que estudar, todo dia tem que fazer questão, não. Na discursiva, o trabalho é menor, né? Então você tem que pegar ali, sei lá, 2 horas por dia para poder se preparar. 2 horas por dia não, 2 horas por semana, tá? Então você tira um sábado de manhã ali para estudar para discursiva, você pratica uma vez por semana, aprende a técnica e pronto. Não precisa ficar gastando muito tempo com a discursiva, mas precisa gastar algum tempo, né? E gastando esse tempo, mesmo que seja pouco, esse tempinho, né, vai valer 20% da sua nota final, né? Se a gente colocar aí aquela teoria de Pareto, né, que o 20% de esforço vai dar 80% de resultado, a gente vê que a prova discursiva é uma dessas, tá nesses 20%, né? Porque o impacto da discursiva na nota final é muito alto. Bruno, e o que vai ser cobrado na discursiva? Pois bem, o edital ele foi bonzinho com o candidato, tá? E ele trouxe lá que vai ser cobrado um assunto relacionado a meio ambiente e Amazônia, tá? O edital só trouxe isso, relacionado a meio ambiente e Amazônia. Apesar dele ter direcionado, né? Porque na maioria das vezes a banca ela só fala assim, ó, vai ser tema de atualidades, né? E aí, putz, aí pode ser qualquer coisa. Né? Mas não, a banca pegou e direcionou, vai ser meio ambiente e Amazônia. Ótimo, mas dentro desse assunto você tem aí diversos aspectos que podem ser avaliados. Desenvolvimento sustentável, desmatamento, queimadas, produção, né, agrícola ali, desenvolvimento econômico da Amazônia, aspectos políticos relacionados à proteção da Amazônia, né, e aí com viés um pouco internacional, enfim. Então a gente tem aqui uma série de assuntos que podem ser cobrados dentro de meio ambiente e Amazônia. Então, não pode ser que a gente acerte o tema, né? Trate ali algum assunto que caia na prova, mas pode ser que também não caia, porque a quantidade de temas possíveis é muito grande. Então, o que é importante? É a gente conhecer a técnica, né? Entender como a banca funciona, conhece a técnica para montar uma redação. Então, independentemente do tema que caia no dia da prova, você vai conseguir desenvolver. E é para isso que a gente treina, tá? A gente não faz o curso aqui para poder acertar o tema. Porque se a gente fizesse o curso só para acertar o tema, se a gente não acertasse o tema, todos os alunos estavam reprovados, né? E assim, acertar o tema não está no nosso controle, vai da cabeça do examinador, ele pode viajar e inventar qualquer coisa. Agora, o que está sobre o nosso controle? O que está sobre o seu controle? Se preparar para a discursiva, aprender a técnica. Então, eu aprendo a técnica. No dia da prova, eu vou usar a técnica independentemente do tema que vier, e com a técnica é possível que eu consiga uma boa nota. Se for um tema que eu não sei nada, talvez eu consiga o mínimo, e já está ótimo, porque eu não fui reprovado, mas se for um tema que eu domino, aí eu tiro a nota máxima, tá? Então esse é o objetivo, é aprender a técnica
para estar preparado para qualquer cenário de prova. E para falar de técnica, vamos aprofundar um pouquinho na discursiva. Eu trouxe aqui um exemplo de prova, tá? Eu retirei essa prova aqui da Banca Sebrasp em 2018, aplicado pela IMAP, tá? Essa questão eu tirei lá da biblioteca, tá? Biblioteca de discursivas. A biblioteca de discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você tem acesso a enunciados de várias provas. São mais de 15 mil questões cadastradas, questões discursivas cadastradas, né? E que você pode filtrar ali para poder encontrar questões que se aplicam ao seu concurso. É uma ferramenta que você consegue usar gratuitamente, porque a pesquisa de enunciado é liberada, tá? E para quem é assinante, você tem acesso também ali a padrão de resposta, a resolução de texto, a resolução da questão, né, em texto, e a resolução da questão, em alguns casos, até em vídeo, eu explicando como é que responde aquela prova, beleza? Então, anota já aí essa biblioteca discursivas, porque ela é uma ferramenta que você pode utilizar, independentemente de você fazer parte do curso ou não, tá? Beleza, e o que mais que a gente tem aqui? Vamos lá, o enunciado dessa prova. A Banca Sebrasp, ela costuma trazer o seguinte, ó, ela vem aqui e traz o que a gente chama de textos motivadores, ou texto motivador. Ela traz um tema para poder contextualizar ela traz alguns textos para contextualizar o tema, beleza? Aí depois ela vem e traz aqui o comando da questão, que é onde ela vai pedir para poder redigir um texto, né, dissertativo, e vai apresentar o tema, tá? Às vezes ela apresenta, às vezes ela não apresenta, tá? Mas em regra, em provas assim de atualidades, ela costuma trazer o tema aqui expresso. E por fim, vem o que a gente chama de tópicos. Tópicos é o que a banca quer que a gente faça, quer que a gente responda. Normalmente o tópico na Banca Sebrasp, ela vem com a pontuação na frente, tá? Nesse caso aqui, dessa questão, a prova valia 40 pontos, né? E se a gente somar aqui os tópicos 14 mais 14 dá 28, mais 10, 38, 38 pontos está na resposta a esses tópicos. Então a gente já consegue inferir aqui que no caso da Banca Sebrasp, a maior parte da nota está em responder aos tópicos. Às vezes esses tópicos vêm assim junto, né, tudo seguido, às vezes ela coloca em forma de enumeração, então ela bota tópico 2, tópico 3, às vezes ela coloca só 2 tópicos, às vezes ela coloca 4 tópicos. Então é importante que a gente tenha em mente que a quantidade de tópicos pode variar, mas no enunciado normalmente vem esses tópicos. E esses tópicos servem para poder direcionar. Por exemplo, aqui o tema é o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, né? Dentro desse tema, a gente pode falar diversas coisas. Para que o examinador ele não se perca na hora de corrigir, né? Porque pode ser que o candidato fale sobre qualquer assunto, né, que esteja relacionado a esse tema e o outro fale sobre um assunto nada totalmente diferente, mas dentro do tema. E aí ele fica com problema de correção, porque não fica mais objetivo, né? Para que a correção seja objetiva, o que a banca faz? Ela determina o que ela quer que o candidato responda. Então, nesse caso, o que ela disse? Ó, discorra sobre os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão, posicionando-se acerca do tema. Esse aqui é o tópico 1. Trate necessariamente de aspectos positivos, tópico 2, e de aspectos negativos, tópico 3, do desenvolvimento econômico de uma região, tendo em vista a sua preservação ambiental. Tá? Se desejar, ilustre a argumentação com exemplos concretos. A banca ela gosta bastante dessa exemplificação nos argumentos dela. Então, o que a gente faria aqui numa questão como essa? Tá? Uma questão como essa, eu dividiria aqui, deixa eu tirar aqui só para facilitar aqui, vou aumentar aqui para você ver, mas só de forma bem sucinta, tá? São 3 tópicos, certo? Eu faria aqui um parágrafo de introdução, só para atender a regra da banca, né, que é o que ela pediu um texto dissertativo, então presume-se introdução, desenvolvimento e conclusão. Então faria uma introdução aqui de 3 linhas, só para poder atender essa parte de estrutura, e dividiria aqui o texto em 3 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Nesse parágrafo de desenvolvimento, eu faria o tópico 1, aqui eu faria o tópico 2, e aqui eu faria o tópico 3. Só que nesse tópico 3 aqui, eu ia dar uma maquiada nesse parágrafo e colocar ele como um parágrafo de conclusão, né? Eu não vou entrar aqui nesse aspecto, mas é uma das estratégias de você estruturar o texto na Banca Sebrasp. Eu trato sobre isso na aula sobre o modelo Coringa, né, em que a gente estrutura ali bem bonitinho esse texto, transformando o último tópico em conclusão, para poder atender ao mesmo tempo
a exigência de resposta do tópico e também aquela estrutura formal do texto dissertativo, beleza? Massa. E como é que a banca vai corrigir sua prova? Vamos lá. Eu trouxe aqui para você a fórmula que está prevista lá no seu edital. Aqui é a nota da prova discursiva, né? E ela é a nota de conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Essa parte em vermelho é o que a gente é onde a banca avalia a gramática. Então, o que a banca vai fazer aqui no seu caso? Ela vai pegar essa nota de conteúdo e dividir da seguinte forma: apresentação e estrutura textual vai valer 1,5 pontos e desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos, vai valer 28,5 pontos. No total, você vai ter ali 30 pontos. Então, veja que a maior parte da pontuação está aqui. É por isso que talvez você já tenha ouvido falar que em provas da Banca Sebrasp não precisa fazer introdução e conclusão, né? Por quê? Porque a maior parte da nota está aqui, no desenvolvimento dos tópicos. Então, às vezes, o candidato só responde os tópicos e consegue a nota máxima. Por quê? Porque o avaliador, ele desconsidera a estrutura textual para fins de análise, ele simplesmente ignora. Agora, pode ser que o examinador que pega a sua prova seja um pouco mais criterioso e exija, né, a estrutura textual completa. Como você não sabe, né, quem vai pegar a sua prova para corrigir, se vai ser o examinador bonzinho ou se vai ser o examinador malvado, é importante que você utilize uma estrutura que atenda ao examinador malvado, porque se o malvado aceitar, o bonzinho com certeza vai aceitar, beleza? Então, por isso que eu falo que tem que direcionar mais linhas para os tópicos, né? Mas é bom trazer aquela estrutura ali de introdução e conclusão só para não perder ponto. Agora, outro aspecto interessante e estratégico para essa banca, essa questão de gramática. Como ela é dividida pelo total de linhas, a quantidade de linhas que você escreve interfere na pontuação que você vai perder. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o candidato 1, né, cometeu 5 erros. O candidato 2 cometeu 5 erros também. Um escreveu 20 linhas e o outro escreveu 30 linhas. Esse que escreveu 20 linhas, ele vai perder 1,5 pontos. Enquanto o que escreveu 30 linhas vai perder só 1 ponto. Então, só nessa brincadeira aqui, por escrever 30 linhas, esse candidato já ganhou 0,5 pontos a mais que o candidato 1, só porque escreveu mais linhas. E provavelmente ele vai ganhar mais pontos aqui também, tá? Porque como ele escreveu mais linhas, ele desenvolveu mais a resposta. Se desenvolveu mais a resposta, pressupõe que a nota dele na parte de desenvolvimento do tema vai ser mais alta, beleza? Então, uma das estratégias para a Banca Sebrasp é utilizar o máximo de linhas. Então, se é uma questão de 30 linhas, você vai utilizar 29 ou 30 linhas, né? Você vai ficar ali em 28, 29, 30. Não escrever menos que isso, por quê? Porque você pode estar perdendo a oportunidade de melhorar a sua nota na discursiva, beleza? Mas, logicamente, para isso precisa treinar. E qual é a estratégia que eu passo para você se preparar para esse concurso do ICMBio? Beleza, primeiro é você aprender a técnica de discursiva, tá? A técnica para poder montar o seu texto. Tá? Então, isso aqui você aprende no nosso curso, né? Então, se você tiver no curso, você vai aprender lá, tem todos os modos certinhos. Mas se você não tiver no curso, você vai ter que buscar essa técnica e vai aperfeiçoar essa técnica. Como que você vai aperfeiçoar essa técnica? Praticando a redação. Então, eu sugiro que você que tenha aqui, ó, a segunda etapa é a prática de no mínimo 3 redações, tá? No mínimo 3 redações até o dia da prova, tá? Mas como é que é essas redações? É fazer tudo de uma vez? Não. Você vai fazer uma redação, enviar para correção, o corretor vai te dar um feedback sobre aquilo, aí você vai analisar o feedback, fazer a segunda redação tentando melhorar, mandar para correção, ele vai te dar outros feedbacks, né, para ver se você melhorou, você vai analisar esses feedbacks e fazer a terceira redação. Então, você vai fazer a redação com correção. Por quê? Porque se você fizer 3 redações, não, que seja 30 redações, de uma vez, a chance de você cometer os mesmos erros em todas as redações é gigante, né? Então você vai fazer 30 redações e vai cometer os mesmos erros, e aí quando chegar no dia da prova você vai cometer o erro de novo, né? Então precisa ter alguém para poder corrigir sua prova, né? Afinal, como é que você vai saber se está fazendo certo ou errado se ninguém está corrigindo, né? E essa pessoa que corrige, ela precisa entender minimamente como que funciona o critério de correção da Banca Sebrasp, porque não adianta também, você faz um texto, pede para avaliar com base na estrutura do Enem, né, que é totalmente diferente, e aí acha que se aplica à Banca Sebrasp. Aí não dá, porque não se aplica, né? E aí você pode estar usando uma estratégia que te prejudica.
e não que te ajuda. Então é importante que você faça essas correções para que no dia da prova você tenha certeza de que está usando a técnica correta, beleza? E se você não conhece o nosso treinamento, o curso voltado para o ICMBio, para o cargo de técnico ambiental, ele é estruturado da seguinte forma. Primeiro lá, você tem a técnica discursiva sucinta, então você pegar ali, em um dia você consegue matar praticamente o curso, né, com a parte de teoria ali, sabendo tudo de redação, detalhado, fácil de pesquisar depois, e esse material é disponível em PDF e videoaula, tá? Então se você gosta de videoaula, você assiste videoaula, se você gosta de PDF, você vê o PDF. Que mais? Você tem lá temas para poder praticar, e esses temas voltados para aqueles assuntos lá, que é meio ambiente e Amazônia, né? Então é voltado para o cargo mesmo. Utilizando ali provas anteriores da banca Sebrasp, porque é importante você ver provas reais mesmo para entender como que a banca corrige, e também alguns temas inéditos, né, para você poder, para a gente tentar acertar ali o que pode vir a ser cobrado no dia da prova. Inclusive, pode ser que a banca cobre um tema que ela já cobrou, tá? Não vai ser a mesma questão, mas pode ser o mesmo tema, e isso acontece bastante no caso da banca Sebrasp. Então, treinar provas anteriores também é importante. Depois, você tem correções individualizadas, e aí você tem alguns planos, você vai verificar qual o plano de correção que você quer. E, por fim, os temas que a gente colocou aqui, a gente vai trazer as propostas de resolução dos temas. Eles podem ser em vídeo ou em PDF. Então, você vai ter algumas resoluções ali em vídeo, outras resoluções em PDF, mas todas vão, todos esses temas disponíveis, eles vão estar resolvidos, né? Para você ver como que eu aplico a técnica, né, que você vai aprender, nos temas que você está praticando. Né? Então uma outra forma de estudar, né? Um estudo reverso, você vê como que é feito, qual seria a melhor forma de responder, né? E aí compara com o que você está fazendo para ver o que pode ser melhorado, tá bom? E tudo isso está disponível a um preço acessível, o link do curso, se você não faz parte do curso, tá aqui embaixo, é só clicar lá e conhecer. Se tiver alguma dúvida também, você pode mandar mensagem lá no @prof.brunomarques no Instagram, ou no @vocêconcursado. E também tem o nosso canal no Telegram, na Academia de Discursivos. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e bons estudos.